Bom, agora que a gente já sabe o que é tempo, o que é clima, a gente vai analisar dois elementos fundamentais, dois atributos fundamentais para a gente definir as condições climáticas de um lugar, ok? Quais são esses dois atributos? O primeiro deles é a temperatura atmosférica. O que é a temperatura atmosférica? Ela corresponde ao grau de aquecimento do ar atmosférico. E aí, assim, a gente precisa entender o mecanismo de aquecimento desse ar atmosférico. A gente tem superfície terrestre, Sol. Esse Sol, ele vai enviar radiação para a superfície. Essa radiação solar, ela aquece a superfície e essa superfície aquecida, então, vai irradiar calor que aquece o ar. Ou seja, quem aquece o ar atmosférico não é o Sol. O Sol é responsável pelo aquecimento da superfície, que então irradia calor, que vai aquecer esse ar atmosférico, ok? E aí, assim, existe uma característica do nosso planeta que é muito importante para a gente entender a temperatura constante que possibilita a existência de vida no nosso planeta, inclusive, que é o chamado efeito estufa. O que é efeito estufa, Maurício? Existe uma camada de gases em volta do nosso planeta, formando aí, cercando a nossa atmosfera. Essa camada de gases, ela é responsável pela retenção na atmosfera próxima à superfície do calor que é irradiado. Por quê? Se não houvesse essa camada de gases realizando esse efeito estufa, esse calor se dissiparia pelo espaço, a temperatura da Terra seria muito baixa e nós não teríamos possibilidade de haver vida no nosso planeta. Então, só existe porque existe o efeito estufa, que serve como uma espécie, vamos dizer assim, uma espécie de tampa, que não deixa com que esse calor se disperse pelo espaço. Então, se a gente for pensar assim nesse efeito estufa, por exemplo, uma situação muito prática, você entender essa questão do aquecimento do ar, quando você deixa um automóvel parado no sol, o carro está todo fechado. E você deixou no sol. O carro estava geladinho, que seu ar-condicionado estava gelado, e você deixou no sol. Você vai lá para o shopping, passear, sei lá, no parque, na praça. Quando você volta, você entra no carro e descobre que o carro está fervendo lá dentro. Aí eu pergunto a você, se o carro estava fechado e estava fresquinho, como é que aquele calor entrou, se ele estava fechado? Aí vem a resposta em cima disso que eu acabei de explicar para vocês. Na verdade, a luz solar atravessou o vidro, ela atinge as partes internas do carro, aquece o banco, aquece o volante, aquece o tapete, aquece o painel, que então vão irradiar calor e o vidro não vai deixar que esse calor saia. Ok? Então entra energia luminosa, ao atingir a superfície se transforma em energia térmica, que aquece o ar atmosférico. Beleza? Quando a gente fala em efeito estufa como algo nocivo para o nosso planeta, a gente está falando que essa camada de gases ela está se tornando mais espessa e na medida em que ela se torna mais espessa, porque a concentração de gases aumenta, gases esses que vêm da queima, principalmente de combustíveis fósseis, essa camada se tornando mais espessa, ela retém mais calor. Retendo mais calor ainda, a gente tem um aumento da temperatura média do nosso planeta, ok?